Fala, estudantes, tudo bem? Renato Gás aqui mais uma vez. Se você não me conhece, muito prazer. Sou dono desse primeiro canal, que é o canal totalmente focado na matemática da prova da EALA, o primeiro canal no YouTube. E eu sou o criador desse canal, o criador também dos treinamentos High Class e Sargento Nível A, que é para te preparar de forma completa para você ir seguir na frente e você verdadeiramente se tornar um titular na prova da EA e não ficar mais na média, beleza? Então, na nossa próxima Power Class, quero comentar com você hoje sobre a nossa segunda parte de geometria analítica, que é trabalhando focado na parte de circunferências, tá? Usando geometria analítica, beleza? Usando todos os princípios que a gente já conheceu, que a gente já viu na nossa outra Power Class falando sobre geometria analítica, tudo bem? Então, o que acontece? Para a gente começar a trabalhar circunferência em analítica, eu quero que você lembre comigo a definição de circunferência. É importantíssimo, é vital que você entenda isso. Renato, como é que é a definição de circunferência? Circunferência é toda figura em que você tem a mesma distância do centro dessa figura até qualquer ponto da extremidade. Então, é o que a gente diz, é o que a gente chama de equidistante, beleza? As distâncias são sempre iguais. Então, se você pega uma figura e a distância do centro dessa figura a qualquer ponto da extremidade dela, né, onde ela termina, da parede da sua figura, se todas essas distâncias forem iguais, eu digo exatamente todas, beleza? Se todas elas forem iguais, você já configura uma circunferência. Trazendo isso para o lado analítico, o que é o lado analítico, Renato? A gente vai trabalhar agora as questões mais métricas, a gente vai trabalhar mais as questões de distâncias, ok? A gente vai aplicar a nossa circunferência dentro do nosso eixo XY, nosso eixo coordenado, beleza? Nosso eixo 2D. O que acontece? Ou para alguns já R2. O que acontece? Então, aplicando isso, vamos desenhar com você uma circunferência. E eu já quero comentar com você o seguinte. Um tópico bem legal que eu já gosto de comentar com você logo nesse início é sobre a equação reduzida, tá? Vou botar aqui ó, o eixo XY pra gente. Eixo XY. Beleza. Aquele nosso eixo tradicional, lá que a gente trabalha em função. Ok. Então, relembrando só, mais uma vez fechando, circunferência, distância do centro até qualquer ponto da minha extremidade. Por exemplo, esse carinha aqui, a gente vai ter que essa distância do centro até esse ponto, esse cara se chama, a gente lembra que vai se chamar raio, ok? Aqui a mesma coisa. E aí vamos entrar na seguinte sacada. Como a gente vai trabalhar agora a circunferência, eu já gosto de introduzir com vocês a ideia de equação reduzida da circunferência. A gente vai conseguir expressar a circunferência, qual é o seu centro, qual é o seu tamanho, né? Através do seu raio, tudo isso através de uma equação algébrica. Você vai conseguir expressar uma circunferência sem ter que desenhá-la. Essa vai ser a nossa ideia, esse vai ser o nosso princípio, tudo bem? Então a gente vai expressar uma circunferência usando álgebra, usando equações, tudo bem? Usando função. Beleza, como é que vai ficar então, Renato? A gente vai aplicar os princípios básicos de raio e distância. Por quê? Lembra que eu te falei que a distância do centro a qualquer ponto da extremidade me configura uma circunferência? Sim, beleza. Já matei essa questão aqui. Então, do centro à extremidade, raio. Só que é o seguinte, olhando agora para o ponto algébrico, olhando para o ponto agora analítico, olhando para a ideia de gráfico, olhando graficamente, concorda comigo que esse centro, eu vou trocar a cor, concorda comigo que esse centro O, ele não é um ponto, é um ponto O. Concorda comigo? Da mesma forma que lá na frente, lá em cima, onde a gente encosta em um dos pontos, olha a expressão, eu chego a certo ponto da circunferência, distância do centro a qualquer ponto da extremidade. O que acontece? Isso aqui é outro ponto, tá? Eu vou chamar de ponto P, por exemplo. Conseguiu perceber? E aí a gente vai criar uma relação entre esse ponto e esse ponto. Lembra que a gente viu na primeira parte de geometria analítica que eu consigo relacionar dois pontos de que forma? Fazendo a distância entre eles. Uma das relações é analisando a sua distância. Como é que eu faço isso, Renato? A gente tem que lembrar
o conceito de que a gente trabalha as coordenadas do ponto. Lembra? A gente tem a coordenada x do ponto O e a gente tem a coordenada y do ponto O. Da mesma forma que a gente tem a coordenada x do ponto P, enquanto a gente tem também a coordenada y do ponto P. Então, lembra como é que a gente faz? Distância de dois pontos? A variação de x, ó. A variação do x e também vamos trabalhar a variação de y. Renato, mas e a ideia do raio? Porque eu já sei que essa distância é o raio. Exato. E aí, usando esse conceito, juntando, né, esse fator com esse fator e o fator do raio, a gente vai conseguir expressar a equação desse círculo aqui. Beleza? Vamos fazer então? Vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui então a equação do nosso primeiro tópico. Equação reduzida. Fechou? Bom, então o que a gente vai fazer, Renato? A distância do centro, distância do ponto O até o ponto P, pra gente, distância do O até P, pra gente, visualmente, ela já é igual a quanto? Ela já é igual numericamente ao raio. Só que agora a gente vai desmembrar essa distância. A gente vai usar a distância dos pontos. Como é que vai ficar? A gente vai fazer a distância do ponto P até a distância do nosso centro. Então a gente vai botar distância de x de P. Quanto que eu ando de x0 até xp? xp menos x0. Então, xp menos x0. Lembra que é ao quadrado. Todo mundo dentro da raiz. Mais variação de y. Quanto que eu ando de y0 a yp? É a diferença. Yp menos y0. Mesmo processo. Ao quadrado. Então, colocando toda a nossa galera na raiz, né? Lembrando ainda que isso é o nosso raio. A gente já consegue engatar uma sacada. Repara, se a raiz quadrada de alguma coisa é igual ao raio, então a gente pode passar essa raiz quadrada para o outro lado, concorda comigo? Porque está todo mundo na raiz. Bom, se aqui está na raiz quadrada, índice 2, então todo mundo está elevado a 1 sobre 2, certo? Se eu passo para o outro lado, operação inversa, o que era 1 sobre 2 vira 2, então nosso R fica ao quadrado, certo? Beleza. Então, a gente fecha aqui. Vamos ter xp, yp igual a gente fica então com a variação. Uma sacada é o seguinte, tá? Um desses valores de x a gente vai manter fixo, tá? Por quê? Renato, qual que eu vou manter fixo? É o do seu ponto P. Porque lembra lá da primeira definição que indifere qual é a posição do teu ponto P? Isso sempre não vai continuar dando raio. Você saindo do centro indo até esse ponto P qualquer. Então, para a gente não ficar colocando P qualquer, a gente vai chamar apenas de x. E aqui para cá a mesma coisa. Tudo bem? Esse x é o que a gente chama de genérico. Vamos colocar assim, tá? Ele faz parte da função. Tudo bem? Esse x, ele é fixo. Esse y, ele é fixo. Tá? Esse x e esse y são fixos. Por que, Renato? Mais uma vez, porque eles são
variáveis de um ponto P qualquer. E como você vai expressar, como você tem que colocar a equação da circunferência em função de algumas variáveis, em função de alguma variável, você vai ter que botar em função de qual variável? A variável do seu ponto qualquer. P, que vai ter coordenadas x e y. Agora, o que não vai ser fixo? O que vai mudar? A coordenada do seu centro. A coordenada do centro, x0 e y0, elas são sim variáveis. Elas variam, ok? Porque eu posso ter uma circunferência que tem centro 1 e 1. 1 e 1. Ela pode ter também 5 e 7. Ela pode ter também 10 e 12. Ela pode ter 8 e 5. Entende o que eu estou dizendo? Então, isso sempre vai mudar. Tudo bem? Show de bola? Então, beleza. Então, primeiro x e primeiro y são fixos. x0 e y0 são variáveis. Já associa na tua cabeça x0 e y0 sendo x do O. XO. É XO e YO. O que é esse O, Renato? É o teu centro. Massa? Então, é sempre um x fixo menos um x do centro ao quadrado somado com um y fixo subtraído. Deixa eu botar mais bonitinho aqui. Tirado do meu y do centro também, que é variável no nosso caso. Tudo isso no final tem que ser igual ao quadrado do meu raio dessa circunferência. Então tá aqui fechado a nossa primeira partezinha para equação reduzida. Beleza? Então anota no teu material. E se você já está gostando dessa primeira parte, se já é um assunto que você tem dificuldade, tem muita coisa boa pra gente ver ainda nessa Power Class, já deixa seu like, já deixa seu gostei, beleza? Me ajuda muito a divulgar o canal. Compartilha com alguém, com algum amigo que você sabe que tem essa dificuldade de meter analítica, principalmente nessa parte de circunferência, cai muito na prova da EA. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de lembrar seu amigo de se inscrever no canal também, para dar uma força. A gente já está quase batendo 1000 inscritos e eu tenho um grande presente para todos vocês quando a gente bater esses 1000 inscritos. Todo mundo vai sair ganhando. Então, me dá essa força aí, me marca se está me assistindo, tira um print, me marca lá no meu Instagram, Gazio Renato, o link do meu Instagram também está aqui embaixo. Me marca lá no teu Instagram que você está me assistindo, eu te marco de volta. Show de bola? Me dá essa força aí, vai me ajudar muito, muito, muito. Valeu? Aplicando na prática agora para a gente ver como é que vai funcionar exemplos com a redução, a equação reduzida. Vamos ver aqui. Primeiro caso, determinar a equação reduzida tendo o raio 3 e o centro menos 2 e 1. Lembra a estrutura? Vamos lá de novo. Ó, lembra comigo? É sempre x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a todo mundo igual ao raio ao quadrado. Bom, x e y são fixos, x0 e y0, xo ou yo, eu coloco onde eles são as coordenadas do meu centro. Eu já tenho as coordenadas do centro? Sim. O que mais eu tenho? O raio. Então já consigo escrever a equação. Vamos lá? Ó, então vai ficar x menos, qual é o x do centro? Menos 2. Então, tá lá. Cuidado com o seguinte, aqui na fórmula é o simétrico da coordenada do centro, x. A tua coordenada centro é menos 2 do x. Qual é o simétrico de menos 2? Mais 2. Então aqui, ó, mais 2. Fechou? Então, y, qual é a coordenada y? 1, simétrico de 1, menos 1. Tudo bem? Ao quadrado, meu raio vale 3, 3 ao quadrado dá 9. Como ele pediu para determinar a equação reduzida, ó, determinar a equação reduzida. Então, fica assim a nossa resposta, simples e prático. Massa? Entrando agora no nosso exemplo 2, se for o contrário, né? E se agora ele te pedir as coordenadas do centro e do raio e te der a equação de circunferência, como é que vai ficar, Renato? Bom, vamos pensar aqui. X mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. A gente tem que ver, a gente tem que tentar colocar o mais parecido possível com essa estrutura aqui. Perfeito?
Repara o seguinte, repara que você já tem o x mais 1 ao quadrado, e já é referente ao x menos x0 ao quadrado. Ora, lembro também que o que está depois do x não é a coordenada do centro, e sim o seu simétrico. Então eu já tenho aqui, né, que o quê? Que o meu x do centro é o simétrico de mais 1, ou seja, é menos 1. Falta eu achar a coordenada y do meu centro. Tá joia? Vamos pensar aqui também. No final você tem tudo igual a 16. Já te remete quem? Sozinho no segundo membro ao quadrado. Sempre o teu raio. E a gente tem 16. Então a gente já consegue matar aqui também que o nosso raio, se está igual a 16, então 16 é alguém ao quadrado. 4. Então, fechou. Fica faltando o nosso y. Repara o seguinte. Repara que você só tem y ao quadrado. Você não tem y menos ninguém, nem y mais ninguém. Renato, como é que ficaria então? Vamos ver um caso aqui, vamos testar um negócio? Repara só. Se eu tiver, por exemplo, um x do centro sendo 2 e um y do centro sendo 0. Vamos aplicar isso na reduzida? Ó, vai ficar assim. X menos 2 ao quadrado mais y fixo menos x, y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. O raio não importa. Tudo bem? Bom, aqui eu vou ficar com x menos 2, o quadrado da diferença, normalmente. E agora entra aqui, ó, vem pro lado de cá, y menos 0 ao quadrado. Gente, você sabe quanto vale y? Não. Mas você está tirando zero dele. Você está tirando ninguém. Você está tirando zero. Y menos 0 dá quanto? Dá y. Concorda comigo? Y ao quadrado, y ao quadrado. E aí, muda alguma coisa? Muda porque você deixa de ter o binômio y menos 0 para passar a ter apenas y ao quadrado. Então, tá ali, ó, fechou. Y ao quadrado, porque fica menos 0. O 0 não conta, o 0 não importa. Tudo bem? E é o que acontece aqui. A gente só tem y ao quadrado sozinho. Então, quando isso acontecer, já arremeta isso na tua cabeça com o quê? Que o y do centro vale 0. Então, fechou. Então, aqui eu vou ter que meu y vale 0. Tudo bem? Fechamos essa parte? Então, a gente veja agora no próximo quadro. E se agora ele te der o centro e te der um outro ponto por onde você tem circunferência existente, né? Quando ele diz para você assim, ó, determinar a equação, né, reduzida da circunferência, quando de centro 1 e 3, menos 1, menos 3, e agora dizendo também que ela passa pelo ponto 13 menos 6. Renato, o que significa dizer esse ponto por onde ela passa? Tá? Essencialmente, eu quero que você entenda o seguinte. Sempre que a gente fala que um ponto por onde a circunferência passa, é por onde a extremidade da circunferência passa. Ok? Ah, Renato, então, se eu tiver, só rapidinho aqui, um esboço. Se eu tiver um ponto, então, aqui. A gente diz que esse ponto é o quê? Esse ponto é interno, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho essas relações entre ponto e circunferência, tá? Só estou te adiantando aqui para a gente entender essa relação. Quando o ponto está aqui, Renato, o ponto é externo. Agora, quando o ponto está exatamente aqui, ou exatamente aqui, ou exatamente aqui, exatamente sobre a extremidade do círculo, a gente diz então que esses pontos, os rosas, eles são pontos que fazem o quê? Pertencem à circunferência, ou seja, são pontos por onde a circunferência passa. Entendeu o que eu falei? Tudo certo? Beleza. Então, se ele fala pra gente que um ponto P é um ponto que passa pelo círculo, que tem coordenadas 3 e menos 6, então esse ponto P, ele é esse cara aqui, ó. Ou esse cara aqui, ou esse cara aqui. Ele não vai estar dentro do círculo e nem fora do círculo. Beleza? Tudo bem? Vamos continuar então. Beleza. Entendido isso? Então tá. O que eu tenho então? Eu tenho centro e tenho um ponto. 3 menos 6. Renato, o que eu faço? Simplesmente, você vai ter que pensar, bom, se eu sei que o centro, se eu sei onde está o centro e sei que ela passa por um ponto, você acabou de ver que esse ponto é a extremidade. Cara, a distância do centro, então se eu sei o centro e sei a extremidade, basta fazer essa distância. Automaticamente, o que vai ser essa distância pra gente? Do centro até esse ponto P? O raio. A gente acabou de fazer.
do centro até esse ponto P, independente de onde esteja esse ponto P, desde que ele esteja passando pela circunferência, desde que ele seja um ponto na extremidade do círculo, e o enunciado deixa isso bem claro pra gente, a gente já sabe que a distância desse centro até esse ponto P vai ser pra gente o nosso raio. Massa? Então vamos colocar isso. Então eu vou conseguir já afirmar que a distância de C até o nosso ponto P já é obrigatoriamente de cara o nosso raio. Massa? Então tá aí. Fechou, Renato. E agora? Vamos lá então. Como é que eu calculo a distância de dois pontos? Isso aí. Então, ó, eu vou fazer distância, ou seja, o nosso raio já vai ser então a raiz, aquele esquema, variação dos pontos. Diferença entre os valores de x, ó, a ordem não importa, tá? Você vai levar ao quadrado no final, então não importa qual que você bota primeiro, se é o menos 1 ou se é o 3, tá? Lembra que você sempre faz um menos o outro, ou seja, vai ser 3, se eu fizer de P para C, vão ser 3 menos o menos 1, 3 menos o menos 1, 3 mais 1. Então, vou colocar aqui para você ver. 3 menos 1. Isso ao quadrado, somado com variação de y, menos 6 e menos 3. Então, menos 6 menos o menos 3. Tudo bem? Ao quadrado também. Elevando aí, tudo na nossa raiz. Beleza. Ou seja, nosso raio vai ficar... Agora vem aqui, ó. Menos, o simétrico de menos 1 é 1. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Mais menos 6 com o simétrico de menos 3, o simétrico de menos 3 é 3. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3 ao quadrado, 9. Então, 16 menos 9, clássico, vai dar 25, o nosso raio vale 5. Fechou? 16 mais 9, 25, raiz quadrada de 25 é 5. Massa? Renato, perfeito. Nosso raio vale 5. Mas eu não terminei o problema, porque ele está pedindo para mim a equação reduzida. O que eu vou fazer agora? Eu só sei o raio e sei o ponto do centro e o ponto por onde ela passa. Aí, vamos lá. Dessa forma, agora você vai escrever a equação reduzida. Como? A gente pode pensar assim. Eu sei que a equação reduzida é sempre y menos y0 ao quadrado, x menos x0, ou xo, dá o mesmo, tudo igual ao raio ao quadrado. E aí, ó, você vai precisar da coordenada do centro, y do centro, coordenada do x do centro e o raio. Coordenada do centro eu tenho e o raio você acabou de descobrir. Então, fechou. E aí, vamos lá. E a gente vai fazer y simétrico da coordenada y do centro. Gente, a coordenada y do centro, ela é menos 3. Qual é o simétrico de menos 3? Mais 3 ao quadrado. X, simétrico da coordenada de x. Coordenada x do centro é menos 1. Simétrico de menos 1, mais 1. Fechou? Ao quadrado, igual ao nosso raio ao quadrado. Se o raio é 5, ao quadrado, 25. Fechou. Massa, tudo bem? Próxima parte. Bom, falando agora sobre a equação geral, eu quero te dar uma sacada. Que acontece o seguinte. Para a gente determinar a equação geral, a gente simplesmente vai precisar entender e aplicar e desenvolver. A gente só vai abrir a estrutura da equação reduzida, tá? Eu quero que você já entenda de início que a equação geral, ou também conhecida como equação normal, caso a EAR tente falar dessa forma, você não ficar confuso. Não, peraí, eu conheço a geral e conheço a reduzida, mas eu não conheço a normal. A normal é também a equação geral, é a mesma coisa, tá bom?
a gente vai precisar simplesmente abrir, então, a estrutura da reduzida, trabalhando os quadrados da diferença e os relacionando da seguinte maneira que a gente vai fazer agora, tá? Cuidado com o seguinte, para a gente não ficar colocando y do centro, y, y0, y, yc, para não ficar muita variável, muita letra repetida uma perto da outra, né, embaralhado, xy, xy0, enfim, a gente vai mudar só um pouquinho a estrutura das coordenadas do centro para A e B, pode ser? Então, eu vou colocar aqui, considerar, né, que o nosso centro, ele vai ter coordenadas agora, coordenadas A e B. Tá joia? E aí, para concluir, a gente vai fazer o centro sendo coordenadas A e B. E aí como é que vai ficar? Y, y0, que agora vai ser y menos b. Então, ó, y menos b, x menos a. Fechou? Tá me acompanhando? E agora a gente vai simplesmente destrinchar e abrir esses dois quadrados da diferença. Vamos lá? Ó. Então vai ficar assim. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Depois a gente vai para x. Quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro vezes o segundo mais o quadrado do nosso segundo termo. Lembrando que isso tudo é igual ao nosso raio ao quadrado. Fechado? Beleza. Renato, o que eu faço agora? Agora a gente vai organizar para ficar na nossa estrutura que a gente quer, que a gente deseja, para ficar uma leitura mais palpável, para ficar uma leitura melhor, mais agradável para a equação geral. Bom, primeiro passo, você vai reunir na ordem x² e y², né? Os quadrados dos valores fixos. Então, x² seguido de y². Agora a gente vai colocar juntos os produtos, os dobros dos produtos, tá? O dobro do produto, beleza? Então, ó, 2ax menos 2ax, depois menos 2by, tá? Por fim, Renato, a soma dos quadrados das coordenadas do centro, mais a², vou até trocar a cor, que já é para você entender a sacada. A² mais b² igual, por fim, ao nosso raio ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Renato, para onde isso me leva agora? Agora vai entrar uma sacada, tá? Eu quero que você tenha bastante atenção. Reparou que tudo está em função do raio ao quadrado? Pois é. Para a equação geral, a gente sempre a trabalha em função sempre de zero, tá? Renato, o que eu vou fazer então com esse raio? Já passar para o outro lado. Vai passar para o lado esquerdo, para o primeiro membro, tá? Acompanhando toda a nossa equação, beleza? Bom, se eu passar o r ao quadrado para a esquerda, ele vai ficar negativo. Concorda comigo? Então eu vou passar a ter menos r ao quadrado. Como eu passei todo mundo, não sobrou ninguém do lado direito, no segundo membro, eu fico com zero. Joia? Beleza, então, x², y², 2ax menos 2by, mais a² b² menos r². Renato, eu posso fazer mais alguma coisa? Eu consigo reduzir esse tamanho? Sim. O que acontece? Eu quero que você associe agora a diferença entre os valores fixos e os valores numéricos, tá? Lembra que o teu x e o teu y, lá que eu te ensinei lá na primeira partezinha, eram fixos? X e y são fixos. X e y fixos. X, y fixos. Sempre vai ser x e y. Tudo bem? E o que é número, Renato? Coordenadas do centro. A e B. A e B são números. Tá joia? Então, A e B, números. O raio você expressa pelo como também? Por número. Número e só. Beleza? Então, Renato, bom, se eu tenho um número ao quadrado somado com outro número ao quadrado menos o raio ao quadrado, isso não pode me dar um número só? Sim. Esse número, te pergunto, esse número que vai dar aqui, presta atenção na minha pergunta, tá?
Esse resultado numérico que vai dar aqui, ele depende de x fixo? Não. Ele depende de y fixo? Não. Ele vai ser um número sozinho, ele vai ser um termo independente. Termos independentes nós chamamos de C, por convenção. Beleza? Ora, então, Renato, você está falando para mim que o termo independente vai ser a soma dos quadrados das coordenadas do centro menos o raio ao quadrado? Sim. Então, essa já é uma informação para você absorver, para você tirar disso daqui, tá? Reescrevendo, então, como é que fica? A gente passa a ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais c. Todo mundo igual e distribuído igual a zero. Renato, o que esse C tem de importante? Muita coisa. Vou colocar aqui para você. O nosso C, eu quero que você entenda. E aqui já está pronto a nossa equação geral, ou a nossa equação normal da circunferência. X quadrado, y quadrado, 2ax, menos 2by, mais c igual a zero. Fechou? Qual é o nosso bizu? Qual é a nossa observação? É no C. Lembrando que o C, ele vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Renato, tem questões em que eu preciso trabalhar isso daqui, mas eu já sei o raio. Ou eu preciso descobrir o raio e eu tenho a equação geral. Tá? A gente vai ver exemplos. Mas já me questionando isso, como que eu consigo relacionar o raio com aquilo ali que eu já tenho? Você vai isolar o raio. Olha só. Troca de lugar, se você vai isolar o R, ele tem que estar sozinho, né? Ao invés de você passar o A e o B para o outro lado, fazer o simétrico, troca de lugar logo o C com o R. Tudo bem? Troca logo de lugar o C com o R. Então, ó, eu vou passar a ter R ao quadrado igual a quadrado, B quadrado, menos C. Menos o C. Fechou? Tudo certo? Perfeito. Bom, se o meu raio ao quadrado é isso daqui, geralmente em problemas ele não vai te falar quanto vale o raio ao quadrado, ele vai te dar direto o valor do raio. Então, a gente precisa trabalhar o raio original, o raio em grau 1. Então tem que tirar essa raiz quadrada daqui, correto? Tirando essa raiz quadrada, repara que a gente vai passar a ter a quadrado mais b quadrado menos o c. Então, qual é a observação importantíssima que eu quero que você tenha na hora de trabalhar suas questões? É isso aqui, tá? É entender que o raio vai ser a raiz quadrada da coordenada x do centro ao quadrado mais a coordenada y do centro ao quadrado menos aquele número que vai estar lá sozinho no final, menos aquele número independente lá no final da tua equação geral. Isso daqui você vai conseguir fazer ele te dando o centro, você vai ter as coordenadas e você tendo a equação geral, porque você vai saber o termo independente lá na frente na equação. Eu vou te mostrar exemplos de como vai acontecer quando você tiver e quando você não tiver. Colocando isso na prática, então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Representar a circunferência que tem centro menos 1 em 3 e o raio igual a 2 na forma geral. Lembra como que a gente cria a forma geral? Eu quero que você entenda que a gente sempre vai usar a essência. Por isso que eu tento explicar da melhor maneira possível para que você entenda de forma muito clara, que você não tenha nenhum problema, nenhuma dificuldade em entender a base, o básico, a essência, beleza? Porque é dali que a gente vai partir sempre. Bom, como é que a gente cria? Qual é a essência da equação geral da circunferência? É a equação reduzida. Então, vamos lá.
É através da reduzida que a gente vai escrever. Y menos y do centro, 3. E x menos x do centro. Simétrico de menos 1 vai ficar mais 1. Isso tem que ser igual ao nosso raio ao quadrado. Se o raio é 2, 2 ao quadrado, dá pra gente 4. Fechou? Abrindo os quadrados, vamos lá. Vai ficar pra gente quadrado do primeiro, 2 vezes y vezes 3, 6y. Quadrado do segundo, 9. Depois, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo igual a 4. Não pode ser igual a nada, lembra? Tem que ser sempre igual a 0. Jogo 4 para cá, vai ficar 1 menos 4, ainda tem um 9 ainda, então ó, 9 mais 1, 10. 10 menos 4, 6. Organizando x e y, então x quadrado mais y quadrado menos mais 2x menos 6y mais 6 igual a 0. Fechou? Ó, repara o seguinte, repara que você tem o termo dependente, c, lembra? Que é dado pelo quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos o teu raio ao quadrado. Lembra disso? Acabamos de fazer. Tá bom, Renato. Representei a circunferência de centro, menos 1 em 3, e raio R igual a 2. Maravilha. Tá pronta a questão. Essa é a nossa resposta. Tá? Mas de curiosidade, eu quero propor um novo problema para você. E se eu agora tiver a equação geral e precisar do centro e do raio? Renato, peraí. Agora já embaçou. Bom, eu sei escrever, eu sei chegar na equação geral tendo o centro e tendo o raio. Como é que eu vou fazer para ter o centro e o raio sabendo a equação geral? Lembra que matemática tem que ser uma via de mão dupla, você tem que saber ir e voltar. Beleza? Sempre, sempre, tá? Bom, então, nosso primeiro problema foi resolvido, que é esse daqui. Agora, como a gente vai fazer para matar o centro e o raio tendo a equação geral? Cuidado com o seguinte, ou melhor, fica ligado no seguinte. Vamos por parte. A primeira parte é para a gente achar as coordenadas do centro, beleza? Vamos achar primeiro o centro. Olhando para cá, já entendo o seguinte. Como que você fez, como que você ficou a estrutura, né? Onde que tem, em qual lugar da tua equação geral aparece o x do centro e y do centro? Eu quero que você perceba isso junto comigo. No x fixo e no y fixo aparecem a coordenada do centro? Eles dependem da coordenada do centro? Não. Eles são apenas x e y fixos. Onde tem o dobro do primeiro pelo segundo, eles dependem das coordenadas do centro? Sim, dependem. Lembra que o teu menos 6y ele é o quê? Ele foi gerado a partir de quê? 2 vezes y vezes a coordenada y do centro. Da mesma forma que o 2x também foi o quê? O dobro de x fixo pela coordenada x do centro. Então, Renato, eu consigo extrair, já tendo o formato pronto, eu consigo extrair, consigo espremer aquilo ali para tirar só o x do centro? Sim. E a sacada é muito simples. Por quê? Eu vou escrever a equação geral aqui, na forma tradicional, e você vai entender comigo. Menos 2ax menos 2by, padrão. Escrever uma forma. Estamos escrevendo a fórmula. Menos 2ax menos 2by mais c igual a 0. Fechou. Vamos lá.
x fixo, y fixo, menos 6y, menos 6x, perdão, em relação a essa parte de baixo, quem é o cara semelhante a menos 6x aqui embaixo? 2ax, concorda comigo? Então, beleza. Então, esses vão ser os caras que nós vamos igualar. Eles estão na mesma estrutura, eles ocupam o mesmo lugar, né? Eles completam a mesma lacuna, beleza? Então, dizer menos 6x no formato original é a mesma coisa que dizer menos 2 vezes a vezes x. Lembra que o a é o quê? É a tua coordenada x do centro. Ora, então, deixa eu tirar esse x daqui. Senão você vai confundir com esse x aqui. O teu a é a coordenada x do teu centro. Ora, então, eu tenho negativo dividido por negativo, vai dar positivo. X dividido por x é 1. E 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Então, 3 é igual a. Ou seja, A vale pra gente 3. O que é esse A, Renato? É a tua coordenada x do centro. É o x do teu centro. Nesse nosso caso, a coordenada do nosso centro para x vale 3. Renato, então, basta eu igualar onde tem o dobro, onde tem o x em grau 1 a menos 2ax? Sim. Se você quiser ser mais simples e mais prático ainda, basta você fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo processo, só que um pouquinho diferente. Vai procurar o teu 6x lá. Ó lá, menos 6x. Beleza, achei. Como é que eu faço? Eu já sei que ali tem a coordenada x do centro. Como é que eu faço para tirar daquilo ali, Renato? Para tirar o x do centro dali? Você vai fazer o seguinte. Você vai dividir isso daqui. Você vai dividir isso daqui por menos 2. Menos 2x. Quando você pega isso daqui e divide por menos 2x, o que sobra? Olha aqui. Negativo com negativo é positivo. X com x, 6 por 2, 3. Já de cara, automaticamente, você já descobre a coordenada x do seu centro. Viu que massa? Então, ó, para y, Renato, mesmo processo. Vou fazer aqui em cima, tá? Ó, quem vai ser o meu semelhante em 8y? Ué, aqui, ó, menos 2by. Já ficou intuitivo, né? Então, fazendo aqui, ó, no formato mais padrão, mais 8y tem que ser igual para mim a menos 2by. Porque eles ocupam o mesmo lugar na estrutura. Então tá. Então, ó, tranquilamente, y vai com y, passa esse menos 2 dividindo por 8, certo? Isso vai já nos dar o nosso b. O nosso b, então, vai ser mais 8 dividido por menos 2. Lembra lá da matemática básica. Se você ainda não assistiu matemática básica, assista. Vou deixar o link aí em algum lugar na sua tela ou na descrição para você assistir. São 8 vídeos. Cara, tá muito top, tá bem explicadinho. Aqui no canal, playlist de matemática básica completa. Assiste lá, porque isso aqui é importante para tudo em matemática, tá? E se você está gostando dessa parte, já deixa seu like, já me ajuda muito na divulgação. Compartilhe com algum amigo seu, tira print que está me assistindo, me marca lá no Instagram, Gazo Renato, eu te marco de volta. A gente está quase batendo já 1000 inscritos, então se você ainda não é inscrito, clica no botão aí embaixo de se inscrever, o botão vermelho está bem na sua frente para você me ajudar a gente bater 1000 inscritos, para eu continuar trazendo para você esse material totalmente focado na EAR, para a gente continuar elevando o primeiro canal do YouTube totalmente focado na matemática da EAR mais para frente. Fechou? Bom, e aí? Razões, divisão, sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Então, o meu B vai ser menos 8 por 2, 4. O que é isso, Renato? B é a coordenada y do seu centro. Então, você vai ter centro 3 e menos 4. Tudo bem? Vou botar aqui embaixo. Nosso centro vale 3 e
menos 4. Renato, e para o raio? Para o raio eu vou fazer aqui do ladinho, tá bom? Vou apagar essa primeira parte. Lembra comigo que o C, como é que fica mesmo? O raio em função do C, do A e B, lembra? Ó, raio é sempre a raiz de A quadrado mais B quadrado menos C. Bom, só que o que acontece? Então, Renato, o raio é igual a menos 24, correto? Não. Lembra que o teu cara que está sozinho não é o raio. Ele é o termo independente. O teu termo independente é o raio ao quadrado, é o A quadrado mais B quadrado menos o raio. Troca de volta se você precisar entender. Aqui, ó. Raio ao quadrado, A2 mais B2 menos C. Você quer o C? Beleza, troca com o raio. C é A quadrado, B quadrado menos o raio ao quadrado. O termo independente é isso aqui. É a soma dos quadrados das coordenadas menos o raio ao quadrado. Renato, mas eu sei... Então, o menos 24 é o quê? É o C, é o termo independente. Joga aqui, ó. Então, menos 24 vai ser coordenada A e B, ó, 3 ao quadrado, mais a coordenada de B, menos 4 ao quadrado. Aí, no final, você tira o raio ao quadrado. E aí, ó, uma única e simples equação linear do primeiro grau com uma incógnita. Você vai achar quem? Essa incógnita, você vai achar o teu raio. Bom, aqui vai ficar, então, 9. Base negativa, expoente par, matemática básica. Base negativa, expoente par, menos 4 vezes menos 4. Produtos sinais iguais, resultado é positivo. 4 ao quadrado, 16. 16 menos raio ao quadrado. 16 mais 9, 25. Menos 24. Passa 25 para lá, ó. Vai ficar menos 25. Igual a menos R ao quadrado. Não tem problema. 5 com 4 dá 9. 2 e 2 dá 4. Cara, se o simétrico de 49 é o simétrico do raio, então o raio ao quadrado é 49. Logo, o nosso raio vale 7. Fechou? Viu que simples? Viu como é que não tem problema quando você entende a essência, quando você entende o fundamento da coisa? Por isso que eu bato bastante nessa tecla, que eu quero que você entenda como funciona a estrutura. Eu não quero que você grave a equação geral, a equação geral é assim, eu quero gravar, sabe? Não, entenda. Para você ter a equação reduzida, você começa lá fazendo o quê? Distância entre dois pontos. E aí, de distância de 2 pontos, eu consigo montar a equação de circunferência, porque a distância me dá o raio. E aí, desenvolvendo a equação reduzida, eu chego na equação geral. Opa, mas se eu tenho a equação geral, onde eu tenho as parcelas, né, com x em grau 1, eu tenho já ali dentro as coordenadas do centro. Eu já tenho ali dentro o dobro das minhas coordenadas do centro. Então, basta dividir por menos 2x. Beleza? É simples. E aí, quando você entende todo esse mecanismo, é como uma engrenagem, tudo se encaixa. Beleza? A matemática tem essa beleza. E aí, pô, fechou. E aí, lá no final, lembra que isso aqui não é o raio. Lembra que o termo dependente é a soma da coordenada x, a soma dos quadrados das coordenadas do teu centro, menos do raio ao quadrado. Isso é o termo dependente. Isso não é o raio. O valorzinho ele não é o raio. Beleza? O raio está ali dentro. Aqui. Tudo bem? E aí, você sabendo, você vendo a geral, você tem ali o número que está ali, você tem o C. Você tem o termo dependente. E aí você joga lá dentro, já tendo as coordenadas do centro, que você aprendeu a sacada para achar. Você já sabendo o A e B, se substitui. E por fim, você mata achando o teu raio. E é simples assim. Tudo bem? Vamos para a próxima parte? Tem mais coisa que eu quero conversar com você.